E vamos então agora ouvir com maior interesse a intervenção do Sr. Professor José Luís Ramos. Sr. Professor, quando entender, tem a palavra. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu queria saudar o Centro de Investigação de Direito Privado por esta iniciativa, em particular o Sr. Professor Menezes Cordeiro, pela pertinência do tema e atualidade do mesmo, e cumprimentar os meus colegas de painel. Relativamente ao tempo, vou tentar cumprir, mas quanto a este tema, há 2 ou 3 notas introdutórias que queria fazer. O primeiro deles é termos ideia do nascimento do alojamento local, que foi aquela ideia da chamada economia colaborativa, ou seja, de alguma maneira evitar o desperdício, de alguma maneira os consumidores poderem, pelo preço justo, fruírem determinadas utilidades. No caso, estamos a falar de apartamentos. Este é o seio do alojamento local, mas é bom dizê-lo também, e eu nessa parte sempre me preocupei com as disfunções do Instituto, que gerou pelo menos 2 fenómenos que não são só sinalizados em Portugal, mas são sinalizados em toda a Europa, pelo menos nos países mais desenvolvidos, como nos Estados Unidos da América. E estou-me a referir aos fenómenos de gentrificação e turistificação. Ou seja, entendendo se o alojamento local surge num seio de economia colaborativa, é bom dizê-lo, que a gentrificação como tal tem provocado uma alteração significativa, uma entorse relativamente à composição dos diversos bairros, sobretudo os bairros históricos, no sentido do afastamento dos seus habitantes, dando de alguma maneira o sentido dos bairros vazios relativamente a pessoas que lá não vivem e, por outro lado, para além da gentrificação, a turistificação. E nestes termos, a legislação de restrição do alojamento local nas principais cidades europeias, estou a falar do caso de Amsterdão, como posso falar do caso de Barcelona ou de Londres, tem sido assinalável, como no caso dos Estados Unidos, há legislação muitíssimo restritiva do alojamento local, por exemplo, em Los Angeles, e há doutrina muito significativa sobre este aspecto. Portanto, em síntese, eu sou daqueles, e daí a pluralidade democrática desta faculdade e também deste painel, que sou crítico e assumo relativamente aos fenómenos acentuados de alojamento local. É bom dizê-lo que o turismo tem uma vertente positiva e tem, com certeza, vertentes negativas, e, por outro lado, também é bom dizê-lo que o turismo pode ser, obviamente, fruído noutras entidades, designadamente as entidades hoteleiras. É bom dizê-lo também que o alojamento local, ao ser regulado, foi regulado exatamente para não fazer, e é bom dizê-lo isto, a concorrência desleal às entidades hoteleiras, daí a razão da sua regulamentação. Mas também devemos dizer, e isto que fique também claro, que eu não sou defensor desta proposta governamental. Uma coisa é sinalizarmos os problemas, as restrições e os constrangimentos do fenómeno do crescimento, sobretudo do crescimento exponencial do alojamento local, por um lado. Outra coisa diversa é, como já foi assinalado pelos meus distintos colegas de painel, as conclusões ou as propostas no sentido da asfixia total do alojamento local. Mas há 3 ou 4 notas que, depois desta introdução, eu gostaria de sinalizar. E a primeira delas é dizer que desde 2014 até mais recentemente, às últimas propostas que entraram, as medidas que entraram em vigor em 2018, se vê que o alojamento local é uma figura autónoma. E não é, com certeza, uma modalidade de arrendamento ou uma modalidade de hospedagem ou algo similar. Há, sem dúvida alguma, uma autonomia muito significativa do fenómeno do alojamento local que até, e essa é a minha opinião e não só minha, que a doutrina de alguma maneira autonomiza essa figura de um contrato essencialmente privatista para algo bastante diferente, porque por um lado exige o licenciamento e por outro, e isso é o mais importante, se filia num ramo novo do direito, ou num ramo emergente do direito, que é com certeza o direito do turismo. E o direito do turismo tem uma vertente pública ou publicizante,
Sim, sem dúvida alguma que nós não podemos ver o contrato de alojamento local com os mesmos paradigmas privatistas com que vemos um contrato de hospedagem, um contrato de legislatura. São, com certeza, realidades diferentes e há que assumi-lo como realidades diferentes. Esta é, com certeza, a opinião que me subjaz ao tratamento do alojamento local, para podermos, com certeza, com toda a calma, mas também com toda a isenção relativamente aos problemas que estão em causa, analisar não só as propostas que estão sobre a mesa, mas exatamente os problemas que o alojamento local tem causado, e daí a razão pela qual é bom dizer que essa evolução que começa em 2014, e estamos a falar na ótica legislativa, e continua em 2018, se podemos ver essa tendência, é uma tendência de restritividade relativamente ao alojamento local. O professor José Alberto Vieira disse bem que houve uma simpatia do legislador inicial relativamente ao alojamento local, eu partilho dessa ideia, mas é bom dizer que em 2018 já houve restrições relativamente aos hostel e outras matérias em que já houve restritividade. Portanto, do lado do legislador, houve de 2014 a 2018 uma evolução com certeza restritiva, num plano. E no outro plano, que é o plano da jurisprudência, é certo que poderemos pôr em causa e de alguma maneira nos surpreendermos com as decisões designadamente do Supremo Tribunal de Justiça, mas é bom dizer que essas decisões, ou que essa decisão, sobretudo a última, 2022, só surge porque houve uma enorme, no passado, dissensão jurisprudencial. Ou seja, havia tribunais, designadamente tribunais da relação, que consideravam que o alojamento local era uma figura que se enquadrava no termo genérico habitação, e outros tribunais consideravam exatamente o contrário. Daí a razão, porque o Supremo Tribunal de Justiça, na secção pleno, vai tentar, de alguma sorte, uniformizar a jurisprudência, nos termos do Acordo Uniformizador de Jurisprudência. Portanto, na verdade, há aqui, eu sou realmente, como o Sr. Professor Menezes Cordeiro bem referiu, eu sou um defensor do teor do Acordo de Uniformizador de Jurisprudência 2022, não só porque, como se diz, é uniformizador, mas parece-me que teve o melhor sentido, que em síntese, para mim, a leitura foi de dizer, de uma maneira, a meu ver, desassombrada, que o alojamento local não é habitação. Esse é o ponto, ou seja, na verdade, claro que se a Assembleia de Condóminos pode decidir diversamente, com certeza decidirá diversamente e pode, com certeza, ninguém está a restringir isso, com certeza pode autorizar o alojamento local numa determinada fração. O que se trata aqui assim é de saber se num determinado título constitutivo, quando se diz habitação, isso cabe o alojamento local. A ideia é que não cabe nos termos da votação do Supremo Tribunal de Justiça, 14 votos contra 1, e eu pessoalmente estou de acordo com a maioria e nesse ponto cumprimento a desassombrada decisão do Supremo Tribunal de Justiça nesses termos, porque é bom dizê-lo, e eu partilho das preocupações dos meus ilustres colegas, mas é bom dizê-lo que até 2022 a atividade do alojamento local não fica proibida pela questão relativamente à propriedade horizontal, porque com certeza que os diversos empreendedores podem com certeza fazer a atividade de alojamento local noutras realidades que não um prédio em propriedade horizontal, pela simples razão que é a seguinte: no meu modesto entendimento, alguém que possui, que é titular de uma fração de alojamento local, não tem, em termos de abertura, de fruição, os mesmos poderes do que alguém que tem uma casa no campo. Sabemos que o regime de alojamento local restringe mesmo a fruição da atividade, da fruição da fração autónoma, e portanto, nesses mesmos termos, me parece que o alojamento local tem, com certeza, essas restritividades, ou pode ter, do que uma situação qualquer de uma qualquer fração. Portanto, estas são, em síntese, as minhas ideias, e parece-me que o Acordo de Uniformização de Jurisprudência, nesses termos, vem no sentido correto e, portanto, como tal, não tenho, e não vou, obviamente, maçá-los com essa questão, não tem, a meu ver, nenhuma questão de maior relativamente à questão designadamente a tutela da confiança, porque designadamente já havia muitas questões relativas a estes pontos a serem analisadas anteriormente. Portanto, em síntese, se o alojamento local
possui antecedentes, sobretudo no arrendamento por curtos períodos, eu defendo que é uma figura distinta e autónoma, que em face ao seu crescimento exponencial gerou, como disse, fenómeno de gentrificação e turistificação que numa economia contemporânea de base colaborativa houve, com certeza, exageros. Daí as razões das restrições administrativas e também quanto à questão que também se tem aludido nos meios de comunicação social, da livre circulação e da prestação de serviços, é bom também referir algo que eu julgo que ainda não foi feito, que há uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia de setembro de 2020, em que o Tribunal de Justiça da União Europeia concluiu, é bom dizê-lo, no sentido, e estávamos a falar de umas questões de uns bairros de Paris, exatamente por causa das mesmas questões que aqui estão a ser colocadas, ou seja, em Paris foi aprovada uma restrição bastante significativa em alguns bairros históricos de Paris relativamente à instalação de alojamento local, e essas empresas recorreram até ao Tribunal de Justiça da União Europeia, e o Tribunal de Justiça da União Europeia veio dizer que a regulamentação restritiva da cidade de Paris era, estou a citar, justificada, em virtude dos motivos de interesse geral, continuo a citar, ou seja, a escassez de habitações destinadas a arrendamento de longa duração. Portanto, estas questões têm sido sinalizadas e têm sido ponderadas nos diversos países da União Europeia e, designadamente, até por uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia que, em diversos países, pelo menos que eu conheça, a Alemanha e Espanha, pelo menos, já há a doutrina no sentido de tentar refletir sobre o impacto, que é um impacto significativo, desta recente decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia. Portanto, atentas às restrições dos publicistas, nós não acompanhamos aqueles que entendem, como disse, o alojamento local é apenas de índole privatista ou contratual e a infrutífera, a meu ver, é recondutibilidade ao contrato de arrendamento, ao contrato de hospedagem. A meu ver, é algo diferente, é algo que deve ser visto com outra perspectiva, a tal perspectiva do direito de turismo, ou seja, é bom dizê-lo que a legislação do alojamento local tenta distinguir exatamente o alojamento local do quê? Do empreendimento turístico, mostrando que há dissemelhanças entre uma coisa e outra, mas os dois se fundam em algo diferente, ou seja, não alojamento para habitação, mas alojamento para turismo. E é nesse ponto que devemos significar relativamente a isto. Portanto, o alojamento local promove um afastamento da locação, o alojamento local e o condomínio já explicámos, portanto, em síntese, apurada a autonomia do alojamento local por um lado e do condomínio por outro, porque eu entendo condomínio não é propriedade do CUR singular, fica evidente a antinomia entre habitação e alojamento local. Habitação não pode ser, é o lugar onde se vive, o lugar onde se mora, o lugar onde se reside, o lugar onde se possui domicílio. Ora, isto não é compatível com o uso de um estabelecimento de alojamento local por dias ou semanas, sejamos claros. Por isso, bem andou, em minha opinião, o STJ, ao terminar no Acórdão Uniformizador de Jurisprudência, que a indicação no título constitutivo de que de certa fração se destina à habitação deve ser interpretada no sentido de nela não ser permitida a realização do alojamento local. No tocante a investimentos do setor turístico, nada impede, como já disse, que os investidores, para além de inaugurarem hotéis, adquiram as frações que determinado edifício e licenciem por múltiplos e variados alojamentos locais, sem prejuízo de convencer outros condóminos a alterar o título constitutivo após as correspondentes autorizações administrativas. Mas isso não se compagina, como é claro, se eu sou crítico e restritivo relativamente ao alojamento local, relativamente às propostas governamentais, porque essas não tratam da linha que foi sinalizada, a meu ver, em termos legislativos de 2014 a 2018, nem a linha jurisprudencial do Acórdão de 2022, que é também restritiva em relação ao alojamento local. As iniciativas governamentais, ou esta iniciativa governamental, não é restritiva, é ablativa. Esta iniciativa legislativa é no sentido de fazer terminar o alojamento local. Isso comungo da opinião dos meus ilustres colegas e do que tem sido dito. Ou seja, na verdade, parece que, e mais, vê o país
na sua globalidade. É bom dizer que os fenómenos de Los Angeles relativamente à gentrificação, ou de Amsterdão, ou de Barcelona, são fenómenos, obviamente, dessas cidades, desses bairros, como foi o acordo do Tribunal de Justiça da União Europeia, que foi por causa de bairros históricos de Paris. Mas não vê o país, não vê os países como um todo. Ora, neste caso, a legislação que é proposta vê o país como um todo, ou seja, entende que o fenómeno do alojamento local é tão gravoso, ou pode ser tão gravoso num concelho recôndito do distrito de Bragança, como pode ser num bairro histórico de Lisboa. Isto não é com certeza verificar as situações caso a caso, não é com certeza legislar para os cidadãos, a meu ver, já que estamos numa economia de guerra, colocar uma bomba atómica em cima do alojamento local. E essa não é, com certeza, a minha posição. Muito obrigado.